Mais um podcast direto aqui da APAS. Estamos agora com Afonso Abelhão, presidente da Associação de Publicidade e Propaganda. Primeiro, obrigado pela sua presença aqui no nosso stand. Quantos anos já de APAS? Eu acho que esse é o 5º ano já de APAS. 5º ano? 5º ano. Legal. E como é que tá vendo essa evolução da feira? Muito voltado, obviamente, porque você vê que é o mercado de publicidade, né? Mas o que você vê de diferença de 5 anos atrás para agora? Cara, eu acho que primeiro ela cresceu muito. Hoje traz uma pujança que eu não via isso há 5 anos atrás. Sim. Tanto em quantidade de segmentos e no tamanho dos estandes e na importância que esse segmento passa a ter para a indústria da comunicação. Porque muda muito, né? A gente vê, pegar 5 anos atrás, né, Sérgio? A gente vinha para cá para falar de tecnologia, né? Então, por que você precisa digitalizar o seu ponto de venda? Né? Então, tinha muito banner estático, backlight, frontlight, e a gente vinha sempre defendendo a comunicação digital, porque usar vídeo, porque todo mundo hoje tem uma tela na mão, que é o nosso celular, Perfeito. porque a gente conseguia trazer isso para o varejo, né? E é legal, né, Sérgio? A gente vê depois de 5 anos, a gente está sentando aqui para falar de mídia no ponto de venda, né? E é muito legal a gente ver essa evolução. Primeiro, um prazer estar contigo, Abelhão. Prazer é meu. Nós entendemos que eu sou como publicitário, né? Profissionais de propaganda. A gente está tentando fazer uma ligação aqui de 3 grandes universos que no final orbitam em torno de um consumidor que está com vontade de fazer coisas diferentes, consumo diferente, explorar esse consumo. Quando você fala de digitalização do ponto de venda, esse é o principal core do negócio da LEDwave. Quando você fala em termos de dados do consumo, dados comportamentais e transacionais, esse é o principal core da retail. Como que você enxerga no mercado publicitário digitalização, dados para o seu negócio? Eu acho que foi a combinação perfeita, porque para mim o retail media não é só uma mídia, não é só uma forma de mídia. Porque a gente está falando de um ecossistema todo, que eu tenho que estar plugado na logística da empresa, porque eu tenho que ter produto ali no PDV para ofertar. Então eu tenho que saber o que eu vou ter, o que o meu consumidor... Eu tenho os dados que eu tenho, histórico de consumo. Eu sei, por exemplo, o retail media hoje a gente consegue saber, por exemplo, o cara que vai... a mulher que está na menopausa, a mulher que está no período menstrual, porque ela tem hábitos de consumo absolutamente específicos nesse momento. E a gente consegue, através de toda essa gestão de dados, fazer uma análise preditiva e entregar no retail media exatamente aquilo que o consumidor quer, na hora que ele quer, no ponto de venda, ou seja, na tomada de decisão. Então, é muito mais do que a gente falar aqui, até de uma campanha digital, que a gente fala muito de impacto, né? O alcance, impacto, como é que foi isso? No caso do retail media, não. A gente está falando de um ecossistema que eu gero venda direta. Eu sempre brinco que retail media é mais sobre quem do que o quê. Perfeito. Né? Eu quero entender mais o comportamento, eu quero entender tudo isso. Só que, para você traduzir todo esse comportamento em informação e transformação da estratégia, eu preciso do movimento do varejista digitalizado. Digitalização não é somente terra. É você traduzir tudo isso. Bruno, eu queria levantar a bola para você. A partir do momento que a gente digitaliza esse varejista, a gente muda o comportamento lá dentro? Cara, na nossa percepção e o que a gente vê no mercado, e até fazendo benchmark de coisas que estão acontecendo fora do país, mas o Brasil está puxando muito essa onda de digitalização dentro do ponto de venda, né? Ele muda completamente, né? Primeiro porque quando a gente vê hoje os públicos mais novos, né? O público mais novo, ele gosta de ambientes que são digitalizados, ele gosta de ambiente tecnológico. Então, quando a gente não traz o ambiente tecnológico, e aí passando pela parte de mídia, enfim, mas automaticamente a gente muda o consumo porque a gente já não começa a ter esse público. Então, quando a gente traz para um ambiente que este público mais jovem, né, ele entende que faz parte do dia a dia dele, ele entende que a comunicação é direcionada para ele, ele fala, opa, eu estou confortável com isso, é aqui que eu vou começar a fidelizar. Então ele parte não só de presença que muda constante ali no ponto de venda, seja um supermercado, seja um varejo,
mas ele acaba culminando, de fato, numa fidelização do cliente, né? Então ele fala, putz, aqui eu gosto, eu me sinto bem, eu vou ficar fidelizado, né? Mas eu queria ouvir o seu ponto de vista relacionado a isso também, porque eu falo muito do ponto de vista do que a gente vê no nosso dia a dia voltado a produto. Mas e no meio publicitário? Como que vocês enxergam essa parte de experiência dentro do ponto de venda? Eu acho que hoje a palavra experiência é o que manda nas estratégias. Cada vez mais a gente tem que... Claro que a gente tem que cuidar de construção de marca, claro que a gente tem que fazer todo esse trabalho para quando ele estiver ali na decisão do ponto de venda, ele ter a segunda experiência com a marca ali. Mas, quando a gente fala de experiência, eu até hoje cedo eu estava lendo uma matéria que eu achei super curiosa, que essa nova geração, essa moçada nova, tá começando a fazer balada em padaria. Sério? Porque estão, mesmo, uma coisa maluca, mas assim, balada em padaria, porque estão tomando muito café, estão bebendo menos álcool e agora as baladas estão mudando a configuração, inclusive nos horários. Mas assim, uma coisa maluca, e isso tá pegando muito forte nessa nova geração, que isso há 6 meses não existia. Então, olha como, e que mídia que tem essa capacidade de ter essa elasticidade de estar no lugar certo, na hora certa, com o público certo, ali naquele ambiente que ele está mais descontraído. Até porque essa moçada nova também, quando a gente fala desse novo consumidor, essa nova geração, ela é uma geração que já nasceu com o chip 2.0 e ela já não gosta muito da publicidade com cara de publicidade. Com aquele varejo, cara de varejão, escancarado. Então, como é que eu consigo, através dessa análise de dados, de entender o comportamento, entender o hábito dele, entender como ele se comporta perante a mídia e entregar isso para ele na tomada de decisão. Então, o que a gente estuda muito hoje, né? Há um tempo atrás a gente falava muito de hábitos, afinidades e atitudes. Hoje a gente está englobando isso em experiência da marca. Seja o consumidor indo, por exemplo, para um show de rock que é patrocinado por uma marca de cerveja X, e não, só que na hora que ele está lá no PDV, se essa marca não estiver ali também conversando com ele, e tiver outra marca fazendo uma experiência diferente, a tomada de decisão dele vai ser muito mais, talvez, pela essa outra marca. Por mais que ele tenha aquela marca A na mente dele, como legal, que tá ali. Uma coisa é ser top of mind, outra coisa é gerar venda. E uma pergunta em relação a isso. A gente tem olhado, o Bruno trouxe uma mudança comportamental dentro do ponto de venda. Isso é muito legal. Então você tem uma mudança que a partir do momento que você digitaliza, você tem um novo público. Quando a gente enxerga pelo lado de dados, a gente traz uma mudança traqueada pelo consumo. O que eu quero dizer isso? Eu trago o transacional para o meu dia a dia, cruzando o comportamental e geolocalizado. Perfeito. Legal. Quanto que o mercado publicitário está preparado para esse tipo de compra? Olha, eu acho que há uma mudança nos mídias, a partir de agora, de entender que o varejo não é só um ponto de trade, é um ponto de audiência? Eu acho que sim, mas eu acho que a gente ainda precisa martelar bastante esse assunto. Eu acho que cada vez mais o mídia, ele passa a ser um estrategista. Se antes ele vendia muito audiência, ele olhava muito para audiência, hoje ele precisa entender que não é só a audiência que resolve todos os problemas do cliente dele. Então, esse mídia que precisa estar mais atento a essa gestão de dados, eu acho que essa é a grande mudança para o mídia. Hoje ele tem um leque de informações, uma quantidade de informação, de dados, que se ele não souber transformar o que eu brinco, um bando de dados num banco de dados e a partir daí ele criar estratégias que gerem sinergias e que gerem vendas, ele vai ficar para trás. Então, essa é uma necessidade do mercado que foi imposta pelo próprio varejo, porque o varejo ele traz essa necessidade diferente de uma mídia tradicional, por exemplo. A gente antigamente tinha os premiados na área de propaganda sendo os mais criativos. Hoje a gente pode criar um prêmio sendo mais estatístico? Já até existe. O F ele é uma das premiações que ele premia resultado. Então, ele não olha tanto para se é bonitinho, se é o quanto criativo, mas eu acho que a gente tem um ponto importante aqui. E a minha formação é mídia também, antes de eu abrir a agência e tal. Quando lá, vou voltar um pouquinho, lá no 2000, boom do digital. Se você pegar hoje a Meta ou o Google, pegar esses dois exemplos. Primeiro que a gente teve que formar profissional de ferramenta.
O cara que sabe de Google e o cara que sabe de Meta lá, porque ele fica ali na ferramenta o dia inteiro. Só que as variáveis são exatamente iguais para todo mundo. Então, assim, se eu tenho um cara muito bom na minha agência, tá com o pé lá embaixo, e no meu concorrente tem um cara com o pé embaixo. Tá todo mundo ali, ó. Ele vai fazer muito pouca diferença ali na captação de lead. E o risco é a gente comoditizar as estratégias no digital. Esse é um grande risco, que a gente tem 2 caminhos para a gente não cair nessa armadilha. Primeiro, é o capital intelectual, a bagagem de quem está operando essas ferramentas e a análise de dados que ele vai fazer. O segundo é criar conexões e ser mais criativo no conteúdo. O que eu vou entregar para esse cara, além de toda a parte técnica. E o outro é agora a gente ter não ficar refém só do digital, que a gente está falando ali do e-commerce ou do digital, onde eu consigo conversar com esse consumidor de uma forma que eu estou mais próximo e no momento que ele está mais descontraído, no momento que, nem só descontraído, que ele está mais propício, ele pode estar numa corrida, saiu da corrida, foi para uma farmácia e ele viu lá um produto X que interessa para ele porque tem proteína, por causa dele, então acabou, é isso. E a gente foge só de ficar refém dessa disputa de leilão. Eu acho que você falou um ponto que é importante, né? Ele tá propício a receber essa mensagem, né? E aí, seja passando nesse ecossistema como um todo, seja uma experiência que começa em uma corrida ou em um festival, mas ela vai acabar culminando no final do dia no ponto de venda, né? Porque é lá que a gente são tomadas as maiores decisões, e muitas vezes decisão por impulso, né? Porque você comentou, né, Abel? Não adianta eu ter aqui uma concentração estratégica em uma estratégia de comunicação, em shows, em eventos, em corrida, e chega no ponto de venda e não faço nada, né? Então, eu acho que falar da jornada como um todo, ela é importante. E até fazendo até um comparativo do que era há alguns anos atrás, era um pouco diferente, né? Porque você ia para uma campanha publicitária em televisão, e aí meio que se resolvia as coisas, né? Porque você impactava ali, aí você gerava a demanda ali, e a pessoa ia para o ponto de venda para fazer para consumir. Hoje já não é mais assim, né? Então você tem que quebrar essa estratégia em várias, onde antes você tinha um ponto só, que era a televisão. É um negócio que vem mudando ao longo dos anos, né? E o mercado publicitário? Essa é uma dúvida que eu tenho. Como que você enxerga? O mercado varejista se transformou sabendo da potência que ele tem em relação aos seus dados. Sim. Empresas se especializaram em modelar esses dados para outros stakeholders. Perfeito. Como que o mercado publicitário, como o mercado da propaganda está se estruturando para trabalhar com esse tipo de informação? Como que vocês acreditam que será a melhor forma de manter esse AAA, né? O varejo, a empresa de dados e o anunciante perto. Como é que a gente pode conectar isso todo mundo de uma forma leve, que seja saudável e eficaz? Eu acho que como tudo está mudando, eu vou dar um exemplo só antes de responder a sua pergunta, que é um exemplo que eu gosto também bastante e que já acontece, por exemplo, na Europa. Na Europa, nas gôndolas hoje, você tem a precificação, ela não é um papelzinho, ela é digital e ela muda ao longo do dia. Um produto, se ele tiver uma demanda maior ou menor, o preço dele vai oscilar ao longo do dia naquela mesma gôndola, naquele mesmo espaço, de acordo com a oscilação de fluxo e interesse desse produto, ou o que quer que seja. Então, cada vez mais, o publicitário, o profissional, e aí trazendo muito o planejador, que é quem vai cuidar muito desse detalhe de entender como eu junto dados, marcas, clientes e consumidores, esse cara ele vai ser brutalmente importante nas estratégias para que cada vez mais a gente consiga entregar resultado e experiências para os nossos clientes e para o mercado como um todo. E o mercado, ele acabou, o supermercado, a farmácia, a drogaria, enfim, o PDV, ele virou mídia, né? Só que ele é uma mídia, como eu tinha comentado, que ele vai muito além do impacto, do alcance, da frequência, como a gente fazia a simulação no passado de frequência de visualizações. Então, entender isso hoje é quase uma condição de sobrevivência desse profissional. Ele não tem alternativa. Ele precisa disso porque o mercado mudou e vai mudar, e cada vez mais a decisão vai ser pulverizada. A gente não tem mais
um grande local que as pessoas fazem compra, ou como era no passado, talvez vocês são mais novos, na época da inflação, que eu ia lá, comprava, recebia, tinha que comprar tudo no mês, a compra é muito pulverizada, o tamanho dos mercados tem mudado por conta dessa frequência de compra maior, com menor quantidade, mas com mais frequência, então tudo isso vai trazer um poder maior ainda para o PDV e para o retail, porque se eu ia uma vez no mercado e hoje eu vou 10 vezes, eu tenho 10 vezes possibilidade de interagir, de impactar do que eu tinha no passado, em que eu tinha uma mídia muito concentrada em poucos players e hoje a mídia está pulverizada, só que a tomada de decisão ainda é no PDV. Tem uma coisa que eu sempre brinco, que retail mídia veio para ocupar o lugar do sofá. Hoje você fica mais tempo numa loja de supermercado, com 45, 50 minutos, do que no sofá assistindo novela. Então, é importante saber utilizar essa mídia, não como somente exposição de marca ou ganho de marca. Eu falo que existem alguns indicadores da vaidade, que só transformam a audiência num ponto legal. Acho que o mercado está mais preparado para indicadores de performance de venda. Como que trabalhar com o mercado publicitário, o mercado da propaganda, saindo desses indicadores de mercado que para alguns é vaidade, sim, e para outros precisam ser de resultado? Como transformar esse mercado e explorar a retail media na sua visão? Então, eu acho que é um caminho natural, para falar bem a verdade, Sérgio, porque tudo isso que está acontecendo no mercado, essas mudanças que a gente vem trazendo, e que a IA vai turbinar isso muito mais ainda, vai trazer mais quantidade de informação, vai trazer mais capacidade analítica, vai trazer mais dados para a gente poder tomar decisão e poder entender de fato a jornada que mudou completamente. Se eu tinha uma jornada antes de compra, não esquece, a pirâmide não existe mais naquela pirâmide que a gente conhecia. Então, assim, cada persona, cada grupo de consumidor tem seus próprios hábitos, afinidades, atitudes, e não necessariamente, ou antes a gente planejava, por exemplo, eu queria falar com o público mulheres AB 30, 50. Hoje eu quero falar, quem que come chocolate meio amargo? Onde compra? Em que loja? Como compra? Com que frequência? Não faz mais sentido. Eu quero falar com mulheres AB. Acabou. Isso não existe, não faz o menor sentido. Então, a gente parte onde eu sei esse hábito? No PDV. Porque o PDV sabe mais da nossa vida do que o nosso psicólogo. Ele sabe o que eu como, quando eu como chocolate, quando eu tô triste, quando eu vou tomar vinho, tudo. Então, assim, olha a riqueza de informação que o retail tem para entregar estratégias cada vez mais assertivas e criativas. E tem só, desculpa, mas tem só um ponto que é importante, né? Que eu acho que o varejista ele tem que estar muito próximo, junto dessa estratégia. Ele tem que abraçar esse negócio. Porque não adianta a gente ver os meios publicitários montam toda essa estratégia de comunicação, de ação no ponto de venda, mas a gente não tem a informação do varejista. Então esse acho que é um ponto importante que a gente está vendo aqui, né, em todas as conversas, que se o varejista disponibiliza essa informação, para a publicidade ela é muito mais fácil de vender, entre aspas, este conceito de retail media, do que dizer assim, não, cara, eu te dou aqui o meu ponto de venda, você vai lá e se vira. Porque no final do dia, se você não tem, você precisa do dado, né? Óbvio. E quem vai comprar, né? Vou colocar que você é um comprador de mídia, né? De publicidade. Você vai comprar dado, né? Você não vai comprar a exposição dentro do ponto de venda. Você quer saber isso que você falou. Senão eu vou comprar audiência, aí eu vou comprar audiência. Aí você vai para uma outra estratégia, você vai volta para televisão, enfim, tem outras coisas, né? Então acho que eu só queria trazer só para reforçar isso, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou, né? O que você está trazendo, Bruno, tem uma reflexão, acho que é não terceirizar mais o negócio. É assumir como parte desse negócio. Eu falo que nada se constrói. Eu não acredito em parcerias onde você ganha mais que o seu parceiro. E nós aqui acreditamos numa parceria onde todo mundo ganha, porque todo mundo deposita vontade e trabalha nesse meio do caminho. Perfeito. O que a gente acredita é que o varejo tem uma contribuição muito grande pelo fato de reconhecer essa audiência. O mercado publicitário tem uma contribuição muito grande porque quer conhecer cada vez mais esse público. E tem um caminho que é a construção desse dado.
é transformar esse dado em estratégia. É transformar o sofá em tempo de gôndola, no check-out, nessa oportunidade. A experiência para nós, ela é fundamental, não para traduzir o consumo, mas para traduzir o comportamento. Eu sempre brinco que é o seguinte, você olha o comportamento de quem consome uma marca A de cerveja, às vezes ele é compatível com a marca A de seguro, a marca B de carros. Então, você não compra mais pelo público, você não compra mais pela classificação etária, você monta, na verdade, pelo comportamento do que ele consome. Então, assim, a pessoa está cada vez mais propensa a consumir esse produto, ela tem probabilidade de compra naquele serviço. Então, Retail Media veio para traduzir o que era antigamente ganho de marca e transacional. Ela é a ponte do negócio com marca. É isso que nós acreditamos aqui. É isso aí. E olha a riqueza do que vocês estão falando, porque imagina pro varejista, que é o cara que gera o fluxo ali no ponto de venda, a quantidade e a riqueza de informação que ele vai ter acesso por conta de toda essa gestão de informação, para que ele possa vender muito mais pelo mesmo espaço que ele tem, pelo mesmo ABL. Que produtos, o que em cada momento ele consegue turbinar a estratégia de negócio para ele. Então, assim, não levar isso em consideração é uma miopia gigantesca daqui para frente. Não faz o menor sentido para o próprio varejista. E eu concordo com vocês que o varejista tem que estar na ponta dessa conversa e entender o quanto ele ganha, entender que o mundo hoje, a gente não adianta pegar uma informação e ficar com ela guardadinha. O mundo mudou também. Então, claro que você vai seguir todas as questões de LGPD para não ter nenhum problema com a lei de proteção de dados. Mas mesmo com isso, você consegue ter uma quantidade de informação e de riqueza para o próprio varejo. E para as indústrias que vai oferecer os produtos lá dentro do espaço dele. Eu falo que eu não preciso de dado sensível se eu tenho dado comportamental e transacional. O dado sensível a gente consegue através da confiança, da relação de confiança. E falando em confiança, da minha parte para encerrar, o quanto o mercado da propaganda está preparado e confia no varejo com esse tipo de informação? Eu acho que é um caminho. Eu acho que a gente começa agora a entender a importância, e eu acho que o varejo também precisa fazer essa lição de casa, de mostrar esse trabalho do quanto eles estão investindo nessa gestão de informação com credibilidade, com confiança, com toda essa gestão de fato e com lisura. Porque daí a gente consegue, vou dar um exemplo, hoje, a informação que você tem do Google, quem que faz a auditoria? O Google. O próprio Google. Da Meta. A Meta. Então, olha só o argumento que a gente tem se a gente constrói uma estratégia e fala, olha, meu espaço está aqui, a empresa X está aqui, a gente faz e a aferição é toda terceirizada porque existe uma empresa idônea, capacitada para fazer isso. Não sou eu que estou falando da minha audiência. E é uma caixa preta que você nunca vai poder acessar. Então, e isso é uma discussão muito grande, tanto aqui como nos Estados Unidos, quanto fora. Então, eu acho que esse talvez seja um ponto importante para a gente começar a falar de transparência no mercado. Mostrar para os publicitários, para a indústria da comunicação, o quanto o PDV hoje está preparado para todo esse ecossistema. E, de novo, não é só mídia. A gente está falando de um ecossistema que está ligado diretamente com o produto, com logística, com entrega. Cada loja tem a sua especificidade, tem os seus hábitos de consumo da micro-região. Então, a loja da Zona Sul não vai vender igual a loja da Zona Norte, que não vai vender igual a loja da Zona Leste. E cada uma... E olha como você consegue entender esse microclima e entregar estratégias diferentes numa mesma marca, numa mesma rede, e que você consegue... Que outra mídia traz isso? Belhão, queria agradecer demais a sua presença, a sua colaboração. É legal a gente ouvir o outro lado, né? Sempre bom. E ver que, de fato, acho que a gente precisa... Temos muito a evoluir para a gente fazer essa conexão, né? Eu acho que passar por essas métricas, e você trouxe muito bem, quem que vai auditar tudo isso, eu acho que é muito importante, porque isso é que credibiliza, né, a estratégia, credibiliza o ponto de venda, credibiliza o anunciante. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso negócio, que a gente tá propondo também.
Mas, de novo, queria agradecer sua presença e sua colaboração e espero que a gente volte a falar em breve aí, porque tem muita coisa acontecendo no mercado, né? E aí o ponto de venda cada vez mais cruzando com a publicidade, né? Então eu acho que tem muita sinergia, hein? Contem comigo, contem com a APP. A APP é uma voz forte hoje no mercado, especialmente quando a gente fala de formação de profissional. Legal. E nosso olhar para o mídia também é muito importante, porque a gente precisa dar subsídio para esse profissional se atualizar, seja com IA, seja com tudo que vem. Então, o papel da APP é esse, é fomentar o mercado e tá na ponta do que tá acontecendo. Perfeito. Fechado. Obrigado, Abelhão, de novo. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigadão. Nos vemos no próximo podcast. Obrigado.